Que é hidrografia? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, subsistência ou industrial, e no saneamento básico, enfim, em toda parte e toda hora. A água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e ainda mais cuidar da conservação do meio ambiente. Hidrografia brasileira. A hidrografia brasileira ocupa um lugar de destaque entre os elementos naturais. O destaque, nesse sentido, é proveniente da quantidade e variedade hídrica presente no país. Grande parte dos rios brasileiros nascem em relevos com pouca altitude, exceto o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. Com 55.467 km², o país ocupa o primeiro lugar em rede hidrográfica, isso devido à sua extensão. A riqueza hídrica nacional favorece a presença de rios de grande profundidade, além de rios largos e extensos, em decorrência do tipo de relevo predominante no país, forma rios de planalto. No Brasil, os rios são caudalosos e as bacias hidrográficas extensas, proporcionando um significativo potencial hídrico no desenvolvimento de usinas hidrelétricas, captação de água, irrigação, transporte, entre outros. Aí nós temos aqui a imagem do maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, maior rio do Brasil. Continuando. Principais bacias hidrográficas do Brasil. Bacia hidrográfica amazônica, localizada na região norte do Brasil, é a maior bacia hidrográfica do mundo, possuindo 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão. O rio principal dessa bacia é o Amazonas, que nasce no Peru e depois percorre território brasileiro. Fazem parte dessa bacia diversos afluentes do rio Amazonas, como, por exemplo, o Rio Negro, Solimões, Branco, Juruá, Xingu, Japurá, entre outros. Bacia do Rio Paraná. Possui uma extensão de aproximadamente 800 mil km². Localiza-se em grande parte na região sudeste e sul do Brasil. O principal rio é o Paraná, que recebe as águas de diversos afluentes, como, por exemplo, o rio Tietê, Paranapanema e Grande. Possui grande potencial gerador de energia elétrica. Nesta bacia encontram-se as usinas hidrelétricas de Itaipu, considerada a maior do Brasil. A hidrografia Tietê-Paraná é uma importante rota de navegação nesta bacia. Bacia do Rio Paraguai. O principal rio dessa bacia é o Paraguai. Grande parte desta bacia estende-se pela planície do Pantanal Mato-Grossense. Os rios desta bacia são muito usados na navegação. Bacia do Rio Parnaíba. Localiza-se na região norte-nordeste, entre os estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Possui aproximadamente 340 mil km² de extensão. O principal rio é o Parnaíba, que recebe as águas de diversos afluentes, sendo que os principais são rios Gurgueia, Balsas, Uruçuí Preto, Poti, Canindé e Longa. A principal atividade econômica desenvolvida no rio Parnaíba é a piscicultura, criação de peixes. Bacia do Araguaia, Tocantins. Localiza-se nas regiões central e norte do Brasil, entre os estados de Tocantins, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul. Os dois rios principais que fazem parte dessa bacia são o Araguai e o Tocantins. O rio Tocantins possui um bom potencial hidrelétrico, sendo que neste
que nele está instalada a usina de Tucuruí. Bacia do Rio São Francisco. Localiza-se em grande parte o território do Nordeste, entre os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Porém, o trecho principal da bacia está localizado no norte de Minas Gerais. Possui uma área de aproximadamente 650 mil km² de extensão. O Rio São Francisco é muito importante para a irrigação de terras em seu percurso e também para a navegação. Os principais afluentes do São Francisco são rios Pardos, Ariranha Grande e das Velhas. Bacia do Rio Uruguai. Situada na região sul do Brasil, esta bacia estende-se também pelo território do Uruguai. Possui cerca de 180 mil km² de extensão. Essa bacia apresenta importante potencial hidrelétrico, além de ser usado para irrigação nas atividades agrícolas. Bacia do Rio Paraíba do Sul. Localiza-se na região sudeste, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, maior parte. Sua extensão é de aproximadamente 300 mil km². O principal rio dessa bacia é o Paraíba do Sul. Então, crianças, vocês vão fazer como atividade um trabalho de geografia para o segundo bimestre. Faça uma pesquisa sobre o clima e a hidrografia de Juiz de Fora, escreva no caderno de geografia. O trabalho será avaliado e pontuado no retorno das aulas presenciais. Cole figuras, vocês podem desenhar também, mas com muito capricho, tá? Um grande beijo da tia e fiquem com Deus.